Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Paz. Glória a Deus. Pô, aqui senão eu sou meio atrapalhado, eu interrompo. Vocês estão bem? Amém? Felizes com Jesus? Vou deixar aberto, tá, irmão? Glória a Deus. Amados, desde que o Chico falou para mim dessa oportunidade, eu estava orando assim ao Senhor e buscando algo de Deus, pensando no que nós poderíamos falar nessa manhã. E o Senhor me conduziu a um tema que seria o poder para vencer. E aí eu queria abordar alguns conceitos, algumas questões que não são assim muito expressas, muito faladas assim no nosso meio, mas que são também uma realidade espiritual da qual nós precisamos nos atentar. Precisamos olhar para ela, percebê-la, para que a gente possa também se posicionar. Amém? Antes de mais nada, eu quero ler o texto com os irmãos em Efésios, capítulo de número 6. Efésios é considerada assim a carta do Novo Testamento mais profunda, no sentido de falar das coisas espirituais, em termos de oração, em termos de realidade espiritual, em termos de batalha espiritual. Efésios é essa carta que Paulo vai mais a fundo nessas questões, que é um pouco do que eu queria hoje conversar com vocês. Amém? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? O tema assim, de batalha espiritual é um tema muito difícil da gente falar, porque ele é um tema assim, rodeado em excessos. Se por um lado você tem o 80, que são aquelas pessoas que acabam vendo batalha espiritual em tudo, né? E demônio e diabo em tudo. Por outro lado, você tem aqueles que são céticos, que falam assim: não, recebi Jesus na minha vida, Jesus me transformou, pronto, acabou, não tem isso de batalha espiritual, não tem mais nada nesse sentido. Então é um tema difícil por essa razão, porque você tem extremos, né? Você raramente encontra assim visões equilibradas sobre o assunto. Geralmente você tem de um lado os negacionistas, né? Assim, entre aspas, né? Aqueles que falam, não, batalha espiritual de realidade, de guerra, então não existe. Por outro lado, você tem aqueles que até a cadeira, eles veem alguma coisa ali na cadeira, né? Então senta na outra cadeira, porque, né, tem alguma coisa espiritual. E esses extremos, eles fazem com que nós venhamos abandonar por completo esse assunto. Então a gente prefere sempre não tocar. Porém, as escrituras tocam nesse assunto. E aí vem uma preocupação, que é a seguinte: se as escrituras elas falam sobre essa realidade espiritual, de batalha espiritual, então nós precisamos entender sobre isso. Então nós precisamos ter um olhar sobre isso, mínimo pelo menos, para que a gente possa prosseguir. Veja só você que aqui em Efésios 6, no versículo 10, Paulo faz um apelo aos cristãos para que aconteçam algumas coisas.
E ele está falando para pessoas que já conhecem o Evangelho e já conhecem o reino de Deus. Ele fala primeiro, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se ele fala para sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, isso não é uma coisa assim natural, que ocorre sem nenhuma ação minha, sem nenhuma, voluntariedade minha em relação a isso. Não. A ideia de que ao receber Cristo em nossa vida, tudo que tinha para acontecer já aconteceu em termos de vida espiritual, ela tem alguns conflitos, entre os quais os diversos versículos do Novo Testamento que mandam nós buscarmos algo de Deus nesse sentido de revestimento espiritual. Ora, haja vista que essa questão é tão emblemática que muitas vezes nós até deixamos de falar para as pessoas assim, orarem para serem cheias do Espírito Santo, porque parece assim meio, não, já recebeu o Senhor, não precisa nem orar, o Espírito Santo naturalmente já está na vida da pessoa, não precisa orar para ser cheio, não precisa nada disso. E aí nós vamos anulando uma ideia que está expressa nas Escrituras, quando Jesus fala que Ele enviaria outro Consolador, e eu enviarei outro Consolador para estar com vocês todos os dias, até o fim dos séculos, até a minha volta. Ele vai estar lá fazendo o outro no grego, no Evangelho de João, quando ele fala do outro Consolador, que ele usa o termo paráclito. Por que ele usa esse termo outro, não paráclito, mas esse termo outro? Ele designa alguém com as mesmas qualidades, com as mesmas características. Então, se Jesus saía pregando, curando, ressuscitando, expulsando demônios, esse outro faria a mesma coisa que Jesus faz. O que Jesus faz é o que o Espírito Santo faz. E o que o Espírito Santo faz é o que Jesus faz. De maneira que o Espírito Santo vai sair curando, vai sair salvando, vai sair repreendendo os demônios. Mas através de quem? Da igreja. Da igreja. Então, existe esse apelo à ação. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Firmes contra o quê? Contra a nossa natureza pecaminosa? Também. Mas Paulo fala assim, olha, você tem dois grandes inimigos: a sua natureza pecaminosa e o diabo. E nós às vezes até anulamos de tal forma que parece que o diabo nem existe mais, Não existe luta, não existe oposição. E na verdade é uma estratégia dele, se fingir de morto, Passar despercebido. Passar despercebido, exatamente. Uma das maiores estratégias de Satanás é fazer com que o homem não acredite nele, Sim, ao contrário, o diabo não quer vir de chifre, Ele assim, você falar nós, porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, ela busca o prazer, a satisfação imediata. E a cruz, ela revela exatamente a abnegação de nós mesmos e da nossa vontade. E Satanás, ele age exatamente nos trazendo tudo aquilo que nós queremos. Então, ou seja, ele quer o gozo momentâneo, aquilo que nós troquemos nesse momento aqui, de manhã cedo, por estar na nossa cama lá, deitadinho, escondidinho. Então, Satanás age com essas interferências na nossa vida, e com aquilo que nós já estamos intencionados a fazer pela nossa carne. Então, a luta, ela é verdadeiramente espiritual, é uma batalha, é uma briga. É uma guerra, uma batalha. É uma batalha que, assim, nós já sabemos quem é o vencedor. Jesus já venceu, amém? Não temos dúvida disso. Amém. Nós não estamos batalhando para ganhar algo, porque assim, Cristo já nos deu. Mas nós estamos batalhando para salvar um mundo que ainda continua cego. Então é uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Antes de eu seguir aqui, mas eu queria indicar para os irmãos esse livro aqui. Não sei se alguém já leu, já ouviu falar, Oração de Guerra, do Peter Wagner.
Esse livro aqui, ele não é para nós lermos e fazermos doutrina em cima do que o Peter Wagner fala aqui, mas esse livro ele já me acompanha mais ou menos uns 20 anos. Que esse livro ele me acompanha. O meu ficou bem velhinho, aí um dia eu tive que correr atrás para conseguir achar uma edição nova, e ele me acompanha há muitos anos, e ele me chamou muita atenção, porque eu não formo uma doutrina em base de tudo que o Peter Wagner fala aqui, mas ele conta testemunhos de igrejas ao redor do mundo que tomaram consciência da amplitude de batalha espiritual e entraram de fato nela. Então ele conta um caso muito interessante que aconteceu na Argentina. Na Argentina, na época que eu acho que os peronistas que estavam no poder lá, Eva Perón, aquele pessoal todo, e ele disse que o satanismo naquela época lá era muito forte. E ele conta que haviam alguns bairros onde as igrejas simplesmente não prosperavam. As igrejas elas não conseguiam fazer discípulos, elas não conseguiam, literalmente elas viviam uma vida travada, uma vida espiritual, assim, a igreja, no coletivo, vivia uma vida estagnada. E aí ele conta que, e aqueles que eram um pouco mais ousados assim, no evangelismo, nas práticas espirituais, acabavam por desaparecer. Por exemplo, começava ali um movimento, mas sumia, ou então daqui a pouco aquele pastor caía em pecado, aquele líder caía em pecado, o movimento ali acabava, e assim vivia ali, alguns bairros ali das igrejas ali, não ia para frente. E um dia eles ouviram falar de um evangelista, um pregador chamado Carlos Anacondia, que saía fazendo cruzadas, e pediram para que ele, chamaram ele, para ele ministrar lá na região, que eles queriam fazer uma cruzada. E aí o Carlos Anacondia propôs para eles uma coisa diferente. Propôs para eles o seguinte: olha, vocês vão fazer 30 dias de oração. E esses 30 dias vai ser orando para Deus libertar a cidade, para Deus quebrar as forças do mal na cidade, a cegueira de entendimento das pessoas, libertar os cativos. E aí somente depois desses 30 dias de oração que nós vamos pregar, que nós vamos sair realmente à rua e fazer essa cruzada. E assim eles fizeram. E o efeito daquilo foi sentido em toda a região. Igrejas que começaram a prosperar, começaram a fazer discípulos, começaram a crescer, jovens começaram a retornar para a igreja, porque havia de fato ali, assim, uma resistência maligna muito grande, uma oposição muito grande ao Evangelho, né? E às vezes nós achamos, irmãos, que a nossa batalha vai ser vencida através dos recursos materiais, que se nós tivermos recursos, tudo está resolvido. Falta-nos aquela compreensão de que o poder de Deus é que salva o homem. O poder de Deus, irmãos, é que quebra as cadeias, né? Então, e ele conta em vários lugares do mundo, na Indonésia, no Vietnã, na Colômbia, em vários países onde houve assim um entendimento de que a batalha espiritual é real, tá? Agora, algo eu quero já frisar, para que se amanhã depois alguém assistir o vídeo no YouTube não comece a me criticar sobre esse assunto. Nós não estamos falando que o diabo é protagonista. Não. O diabo ele não é protagonista, né? Só para você ter uma ideia, a palavra relacionada ao diabo, ou sinônimos relacionados a esse ser, aparecem na Bíblia em torno de umas 100 vezes. A palavra relacionada à salvação aparece mais de 200, o dobro. A palavra relacionada a Cristo ou a sinônimos da pessoa de Jesus, mais de 4.000 vezes. A palavra relacionada a Deus e Senhor aparece mais de 10.000 vezes na Bíblia. Então, assim, se você pegar uma proporção de assuntos, você vai perceber que assim, o papel assim, do diabo assim, na Bíblia é uma coisa ínfima perto daquilo que é o centro da Bíblia, que é Cristo, que é a soberania de Deus, né? Então o diabo está aqui
Deus está aqui. Então, assim, isso é importante dizer, porque quando nós falamos de batalha espiritual, nós não estamos falando de equivalência. Nós estamos falando de um Deus que é soberano, que está acima e tem todo o poder para destruir todas as fortalezas de Satanás. E por isso que Jesus pegou e falou, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Né? E a gente já aprendeu isso, né, que esse texto, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele denota a ideia de um território sendo invadido. E porque Jesus usa o termo as portas do inferno. Ele não está falando as portas da igreja. Ele não está falando que a igreja vai ser atacada e vai prevalecer. Ele está falando o seguinte, que a igreja é que vai atacar. A igreja é que vai ir aos confins da terra. É a igreja que vai ir nos lugares dominados pelo diabo e ali vai operar libertação, e ali vai operar cura, e ali vai operar milagres, ali vai operar salvação. Ou seja, é nós que vamos ao império das trevas para transbordar, saqueá-lo mesmo e trazer o poder de Deus à tona ali naquele lugar. Somos nós. E isso nós não vamos fazer com base nos nossos recursos, ou no salão, ou no lugar onde nós estivermos. Isso nós vamos fazer através do poder do Espírito Santo, em qualquer lugar que nós estivermos. Pelo poder do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que vai atrair pessoas, que vai atrair jovens, que vai libertar as pessoas através da vida da igreja. Então, Jesus, nesse versículo, está dizendo o seguinte: se levante, vá, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Nós temos que ter essas convicções. Para nós criarmos assim uma ideia de criarmos um conceito sobre o que nós estamos falando de batalha, vamos pensar em alguns textos assim. Apesar de ser um assunto pequeno, Gênesis 3, vamos começar por lá. Apesar de ser um assunto assim, os sinônimos dessa palavra, né, que tratam do diabo serem sinônimos, serem uma quantidade razoavelmente pequena, entretanto, pelo menos 7 livros do Antigo Testamento falam claramente sobre Satanás. E pelo menos todos os autores do Novo Testamento falam sobre o diabo. Todos, sem exceção. Todos os autores do Novo Testamento, de alguma forma, falam e explicam alguma coisa sobre ele. Isso é um alerta para nós muito grande, amém? Gênesis 3, a queda do ser humano, né? Lá aparece o diabo. Veja só, você que eu não vou entrar numa discussão teológica aqui sobre a natureza do homem antes da queda, mas veja você que a primeira ação de ataque ao ser humano não é uma coisa que nasce internamente assim, do nada. Não, surge um ser ali que possui uma serpente e usa aquela serpente como um instrumento para enganar Eva, e aí a gente já conhece a história. Manipulando a palavra. Esse é o principal papel do diabo, é fazer com que a gente não compreenda a palavra, é distorcer a verdade, né? E então em Gênesis 3 aparece lá o primeiro embate, né, onde o diabo ele alimenta aquilo que o Gilberto falou. O diabo alimenta ali a natureza, desperta algo ali na natureza do ser humano em relação à cobiça, em relação ao desejo, prazer e assim por diante. Aqui aparece. Se nós andarmos um pouquinho, nós vamos passear hoje, tenham paciência comigo, tá bom, irmãos? Amém? Em Jó, nós vamos lá para Jó agora. Eu não vou ler Gênesis 3, acho que não carece, os irmãos conhecem bem a história, só para a gente demarcar ali. Agora nós vamos lá para Jó. Em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Veja só, irmãos, nós não vamos formar, friso novamente, né? Vai que aparece algum hater lá no YouTube da igreja, né? Friso novamente, nós não vamos aqui elaborar doutrinas em versículos assim isolados, nada disso. Nós vamos apenas dizer o que o texto mesmo diz. O texto diz primeiro, aqui ele nos mostra o quê? Que Satanás
é um ser. Né? Os anjos vieram se apresentar ao Senhor e no meio veio Satanás também, apareceu ali no meio. Então ele é uma criatura, é um ser, é real, não é uma ficção, não é uma coisa assim da nossa cabeça. E Deus pergunta para ele, né, de onde você veio, né? Deus já sabia, evidentemente, que ele tinha ido olhar a vida de Jó. Mas mesmo assim, Deus perguntou de onde você veio, e ele disfarçadamente, né, como se pudesse enganar a Deus, né? De perambular, e estou andando aí pela terra. Olha só que coisa. Satanás aqui está preso? Não, me parece que não. Não me parece que ele está preso. Não me parece que ele está aprisionado. Ao contrário, ele está andando pela terra. Fazendo o quê? Procurando a quem possa tragar. Procurando a quem possa tragar. Salve de palmas. Pode dar, irmão. Não fica acanhado, não. Parabéns, irmão. O Guilherme ficou vermelho por ela. É a gripe. Como um leão, né? E ele ruge como um leão, né? Então vejam só, é real. E ele está perambulando pela terra procurando a quem possa tragar. E quem é? Nós. Nós, tocando. Nós. Todos. Por quê? Porque a condição do diabo é uma condição irremediável. Então, se ele puder, o prazer dele é destruir. O prazer dele é matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir, né? Esse é o prazer dele. Esse é o propósito de vida de Satanás. Viver eternamente em rebeldia contra Deus, né? Eternamente não porque ele terá um fim, mas viver em rebeldia até enquanto existir, enquanto ele houver existência, viver. Então isso significa que essa ideia de uma vida onde eu faço meus projetos todos bonitinhos, e imagina, nunca que Satanás vai estar ali jogando areia, imagina, nunca que Satanás vai estar ali porque eu já sou um filho de Deus. E isso não me parece muito coerente, porque Jó, a Bíblia, olha, Jó, eu não sei se tem alguém aqui que acha que está assim na estatura de Jó, assim, alguém chama misericórdia, mas eu não vou nem tentar, Senhor, tem misericórdia de mim, né? Melhor nem comentar. Não é melhor nem comentar. Então assim, eu longe, passo longe, viu, irmãos? Eu não nem um terço, nem um terço. Não aguentaria, eu já passo, não deixa provar, não deixa. Não, mas eu vou provar, não, Senhor, não deixa me provar, não deixa, tem misericórdia, porque a coisa aqui é brava, né? Então assim, e Satanás estava lá, olhando a vida dele. Então por que nós achamos, irmãos, que o diabo, ele não está olhando a nossa vida, ele não está atento à nossa vida? Ele não é onipresente, mas os seus demônios. Lembre-se, tem uma passagem, eu não vou olhar todas as passagens, tá? Porque senão nós não vamos dar tempo, mas depois a gente pode discutir melhor sobre isso. Mas lembre-se que Jesus, dando uma explicação para as pessoas sobre questões de possessão maligna, Jesus falava que aquela pessoa que havia sido liberta, o demônio saía dela e ele perambulava pela terra, e não achando onde ele pudesse entrar, o que ele fazia? Ele procurava a sua antiga casa, a sua antiga morada, para retornar. E quando ele retornava, encontrava a casa vazia, mas ornamentada, limpa, o que ele fazia? Ele ia e pegava e trazia mais 7. Irmãos, por que as pessoas estão tão doentes? Por que o mundo está tão louco? Por que um menino de 14 anos vai lá, mata o pai, mata a mãe, mata a irmãzinha, o irmãozinho, né, bebê, e fala que faria tudo de novo? Por quê? Mora na casa. Vocês percebem, irmãos? Nós estamos vivendo dias, irmãos, que não é de hoje, porque a Bíblia já fala disso há muito tempo, aonde cada dia que passa, Satanás sabe que lhe resta menos tempo. E lhe restando menos tempo, mais furioso, mais inimigo ele se torna de tudo que é bom. Talvez, assim, vamos falar um pouco da queda dele. E por que tudo isso, né? Ezequiel 28. Vamos lá rapidinho, Ezequiel 28. Nós temos... vamos para Isaías 14, que aí a gente já ganha mais um tempinho. Isaías 14.
em vez de Ezequiel. Vamos para Isaías 14, versículo de número 12. E aí nós vamos misturando um pouquinho, tá? Alguns significados, algumas coisas. Não existe, tá? Na Bíblia não existe a palavra expressamente, assim, a palavra Lúcifer, né? Isso foi tirado da ideia de estrela da manhã, filho da alva, anjo de luz. Então, a junção desse nome, traduzindo-se, enfim, seria Lúcifer, né? Um dia ele foi, não é mais. Um dia ele foi um anjo perfeito criado por Deus, mas ele se envaideceu. Como a Bíblia retrata ele? Isaías 14, versículo de número 12. Alguém já leu essa passagem? Não? Já meditou nessa passagem? Amém? Qualquer coisa, então me ajudem. Isaías 14, versículo 12 diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então Satanás era um ser criado por Deus, em perfeição, um anjo belo, um anjo admirável. A Bíblia menciona que na rebelião de Satanás ele levou consigo outros anjos, né, que ele influenciou. Então nós, irmãos, às vezes nós olhamos o texto de Gênesis 3 que nós lemos lá e achamos incoerente a queda de Eva e falamos assim: meu Deus, pelo amor de Deus, como é que ela foi cair nisso aí tudo? Mas se Satanás foi capaz de fazer uma rebelião no céu, aonde os anjos viam Deus, aonde os anjos estavam ali na presença de Deus diariamente, ele conseguiu convencer uma leva de anjos a se rebelarem contra ele. Imagina quão sedutor esse anjo não foi, caído não foi no jardim do Éden quando possuiu aquela serpente, né? É por isso que com Satanás a gente não fica conversando, tá, irmãos? A gente repreende, manda embora. A gente não fica papeando com ele, porque com ele não dá para brincar, não, tá? Nós não brincamos com o adversário. Então aqui está um ponto. Salmo bem conhecido de todos nós, Salmo de número 91. Salmo bem conhecido de todos nós. Eu estou correndo, irmãos, porque esse assunto é um assunto assim para vários dias, tá? Então estou só passando assim para a gente poder chegar e fazer uma conclusão ainda hoje, né? Até a hora do almoço, fazer uma conclusão do misericórdia. Salmo 91, os irmãos já conhecem bem, né? Muitos até de cor, né? As pessoas em casa, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Na minha versão, versículo 2: direi do Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Aí vem o cerne da questão, do versículo 3 ao versículo 6. Ele o livrará do laço do caçador, ou em algumas versões, do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, ou da peste mortal, na minha versão. Versículo 4: ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Só aqui tá bom. Irmãos, é inconcebível nós olharmos para o Salmo 91 e não percebermos que esse Salmo, ele retrata com toda clareza não só as coisas naturais da vida, as doenças mortais, os venenos, a luta de guerra, essa guerra surpresa que se vivia na época, mas como isso retrata assim, os ataques malignos, né? Não há como não pensar nesses elementos, né? De surpresa, de sorrateiro, de peste perniciosa, como também a influência maligna, né? Tentando destruir as pessoas. Tá? Só fazer uma lembra aqui, inclusive esse salmo é muito, muito bacana,
porque ele relata como isso se reflete em nós, né? Como Satanás age com as setas e como se reflete em nós. As setas agem diretamente nas nossas vontades e nos sentimentos, né? O medo, como se manifesta através de nós. O medo, a apreensão, as necessidades. Então, assim, esse salmo opera diretamente na nossa alma. Opera diretamente são as na nossa emoções, alma. né? Eu vou dar um exemplo assim desse texto aqui, que está, por exemplo, pessoas, por exemplo, que pecaram, se arrependeram, confessaram seus pecados, mas continuam vivendo presos na culpa, porque o acusador, o verdade de Satanás é o adversário dos nossos irmãos, ele fica ali os acusando constantemente, porque essa acusação de medo vai gerando medo, vergonha, torna a mente das pessoas frágeis, suscetíveis ao ataque de Satanás. Né? Então, Satanás ele tem prazer em que você vive uma vida de culpa, de medo, de vergonha, e assim ele vai fragilizando aquela pessoa. E afastado da presença de Deus. Afastado da presença de Deus. Tira da presença de Deus. Sim, o versículo de número 1 aqui, quando ele fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ué, o que Deus está falando aqui sobre proteção divina? Ele está falando assim, aqui está, imagina, ele está aqui, né? Deus está aqui. A nossa sombra não se projeta. E aí ele pega e fala aqui, ó, aquele que habita na sombra, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará a sombra. O nosso descanso não é aonde a gente vai, é aonde Deus está. É o nosso descanso. Se eu me movimento aqui, ó, minha sombra não está andando. Você concorda que para que eu continue nessa sombra eu também vou ter que me movimentar? Eu vou ter que ficar nela. Ou seja, descansar na sombra do Senhor envolve você descansar plenamente nele e aonde Deus está, aonde as coisas de Deus estão. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque cada vez mais os cristãos estão lendo menos a Bíblia. Porque essa é a estratégia de Satanás para neutralizar a igreja. Se você não conhece a verdade, se você não tem entendimento claro da verdade, Satanás facilmente vai te cegando. Quanto menos contato com a palavra, quanto menos entendimento da palavra, você vai cegando. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu diria, acrescentaria, entendimento. Porque muitos, né, leem, mas não entendem, ou entendem, mas não leem muitas vezes para confirmar. Exatamente. Você percebe então como nós estamos envolvidos nisso tudo? Vamos agora então lá para Daniel, capítulo de número 10, profeta Daniel, porque assim, eu quero que assim, você de modo algum nós podemos ter dúvida da graça de Deus, do poder de Deus, amém, irmãos? Sobre essas coisas todas, mas também não podemos ter dúvida sobre essa realidade espiritual que a Bíblia faz questão que nós saibamos. A Bíblia não nos deixou cego quanto ao que nós estamos lutando, irmãos. Porque às vezes dá uma sensação de vazio, de que não estamos lutando contra nada, não. Está tudo certo, não está não. Muitas vezes aquele filho que está ali e com aquelas atitudes todas estranhas, incoerentes, que não fazem nenhum sentido e que nenhuma conversa entra, nenhuma fala entra. Irmãos, às vezes ali o diabo cegou o entendimento. Às vezes ali o diabo se acampou ao redor daquela pessoa, os demônios se acamparam ali e aquilo não vai sair. Jesus falou assim, ó, a casta de demônios que só saem através do jejum e da oração. E o que nós estamos fazendo? Tentando convencer pela fala que aqueles espíritos malignos saiam das pessoas, sendo que nós temos que repreender, temos que orar, jejuar e repreender. Essa semana à noite a Esther estava com muita dificuldade de dormir e ela já começou a dormir a noite toda. Então a gente meio que deu uma estranhada quando ela não estava conseguindo dormir, não estava querendo dormir e aquela coisa toda.
E aí a Vânia pegou ela no colo no quarto, começou, né, a pôr ela já caindo ali de sono, lutando para dormir. Aí ela pegou e começou a cantar, né? Boi, boi, boi na cara. Ela começou a cantar. Aí ela ria e chorava, ria e chorava. Aí a Vânia me chamou e falou: amor, eu acho que na escolinha, algum professor, na hora que ela estava dormindo, começou a ensinar essas musiquinhas que eram cantigas antigas, né? E aí o que nós fizemos? Quebrou isso tudo. Oramos. A Vânia foi lá, orou por ela, impôs as mãos. Eu fui lá, orei por ela, impus as mãos, repreendi, né? Aí ela teve pesadelo, chorando, né? E aí a gente pegou e repreendeu. Ela dormiu a noite toda. Porque lembrei que a gente, na época das meninas pequenas, se cantava muito, né? Então a gente mudava as letras. Então, boi, 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 boi na cara preta, beija essa menina que eu não sei, é uma poesia assim. Nós já ensinamos, nós já demos um ensinamento para ela, um pouco diferente. O papai já falou assim: filha, boi é só no espeto, no churrasco, tá? Fora esse aí do churrasco. Érico, mas a maioria, isso é importante que você está falando, que a maioria dos pais não se atenta a esses detalhes, tá? Eu lembro uma vez, na minha casa, comprei para minha filha um Mickey que falava inglês, tá? E eu falei, vou comprar para ensinar a Luísa a falar inglês desde bebê. E aí comprei o Mickey, você falava, ele, né? Falava inglês, um monte de coisa, uma coisa assim. E um dia, a Luísa começou a não dormir à noite e chorar. E eu deixava o Mickey sentado lá no quarto dela. E aí, a Luísa não dormia, chorava, e a Márcia entrando em oração. Oração e oração e oração. E Deus falou assim: rato, rato. Eu falei: você tem rato no quarto? Comecei a levantar à noite para ver se tinha um rato. Você tem um rato? Ela viu um rato, né? Alguma coisa apareceu. E Deus. Aí eu e a Márcia, nós entramos em oração. Deus falou: o Mickey é um rato. O Mickey é um rato. É ele. O mal está vindo dele. Gente, olha só para você ver, porque eu estou falando, era um Mickey caríssimo, tá? Peguei o Mickey, trouxe para minha chácara, botei fogo nele, e ele queimando, derretendo, ele ficava assim. Nossa, eu orando, estou falando sério. Eu botei, saiu uma fumaça verde, subia estranha, e eu orando, marrando, expulsando. Vocês não imaginam que coisa mais louca. Esperei meu caseiro dormir, fui lá atrás do rancho que eu tinha e botei. Era uma coisa assim bizarra, assim demoníaca. Eu via subindo o trem assim verde a coisa e aquele negócio queimando, derretendo tudo e falando. Coisa horrível. Vocês sabem, irmãos, assim, eu não quero aqui dizer assim uma lista para os irmãos do que pode ou não pode, mas olha a Deus. Peça entendimento a Deus, né? Eu falo, sou excessivo, prefiro nesse assunto eu prefiro o excesso, porque a minha família, a minha mãe, ela antes de se converter, o pai, a mãe levava os irmãos todos para os terreiros. Quando a minha mãe se converteu, ela ficou com um problema que ela não conseguia dormir. Para dormir tinha que colocar um copo de água embaixo da cama dela, que era a oferenda lá para o espírito, que era, segundo eles lá do Candomblé, era o guia que era o dono dela, tinha que colocar para ela. Até que um pastor, desses que a gente às vezes até, né, sabe, tira meio que o sarro, né, então tudo, né, todo meio um sozinho, bem daquele, sabe, até todo pentecostal um dia foi lá, entrou na casa da minha avó, falou assim: ó, vamos orar, vamos repreender essa legião de demônio. E começou a orar. E daqui a pouco, o pessoal, todo mundo estava na casa, começou a ouvir barulho na cozinha das panelas caindo. E aí minha avó viu aquele barulho, achou que as panelas tinham caído. Quando foi lá ver, não tinha nada. E repreendeu. Nunca mais minha mãe ficou sem dormir. Nunca mais ela ficou possessa de espírito maligno. Quando eu era criança, quando eu comecei a fazer assim uma certa idade, eu parei de dormir. Não dormia mais. Eu tinha pesadelos da hora que eu deitava, da hora que eu acordava. Não conseguia dormir. Um dia Deus foi lá e mostrou para minha mãe e falou assim, chamou meu pai e falou assim: eu vou orar. Vamos orar e vamos repreender, porque isso é maligno. Se vende a isso, né? Eu não consigo dormir, eu boto um copo d'água lá, vou dormir de boa, o capetão lá tomando a água dele lá e o vídeo que segue. Não, ou então algo até mais sutil, né?
Imagina seu filho, sua filha, constantemente ali chorando na madrugada, constantemente inquieto, constantemente, sabe, uma coisa que você percebe que não flui, que não é normal, assim, que é um excesso. Levanta, vai lá, ora, e põe as mãos, fala, Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor, todos aí. Por quê? Irmãos, o que Jesus falou sobre as crianças? São dele. São dele. Deixa vir a mim o que? As crianças, porque delas é o reino. Você acha que as crianças não são um alvo de Satanás? Irmão, você acha que o seu filho, você acha que a sua filha não é um alvo de Satanás? Que o diabo não tem interesse neles? O diabo tem muito interesse neles. Até porque se o diabo ataca eles, não existe mais igreja. A igreja acaba ali. Então, irmãos, sabe, muito cuidado, sabe, não é querendo aqui fazer uma pregação supersticiosa, mas, irmãos, eu tenho cuidado com o que eu ganho, com o que eu recebo, não é tudo que eu aceito, não é tudo que eu, irmão, mas você está sendo religioso demais, então põe na conta aí, vai, sou religioso, ponto, sou religioso mesmo, sou, com essas coisas sou religioso mesmo. Não, irmão, você tem que ter discernimento espiritual sobre o que entra na tua casa. Deixa eu contar um testemunho isso está nesse livro também, de um pastor na Tailândia que ouviu falar de que tinha um demônio lá numa aldeia que os aldeões chamavam que era o espírito das águas, que era esse espírito, segundo os aldeões dessa aldeia, eles usavam uma espécie de argola de metal e essa argola de metal, se você andasse com ela, você trazia esse espírito. O pastor lá, que missionário, né, logicamente fala, imagina, Deus fala que só há um Deus e não tem nada a ver. Um dia ele pegou e pediu para um aldeão trazer uma argola para ele, que ele levaria a argola. E aí ele pegou e levou a argola para casa, pendurou lá na parede e deixou, né, uma espécie de ideia de que assim, imagina, vou mostrar para eles que isso não tem, e realmente no metal não tem, não, no metal não, mas os espíritos malignos operando ali, e aí a mulher dele desenvolveu uma enxaqueca do nada. Essa enxaqueca passou para dores profundas que começaram a virar em quase convulsões de tanta dor e mal-estar, e nada resolvia, nada saía. E um dia o Espírito Santo dele falou para ele assim: sabe aquilo que você fez? Isso está errado. Você trouxe um objeto, você trouxe coisas consagradas a espíritos malignos para dentro da sua casa, sabendo disso, numa tentativa soberba e arrogante. Porque o que Jesus nos ensina na sua palavra? Sem mim nada podeis? Nossa, é Ele. É Ele que nos sustenta. É nele que nós temos o poder e a autoridade para vencer o inimigo, irmãos. Não é pela nossa própria força. Amém? Então, isso, e aí oraram lá, repreenderam, a mulher sarou, ficou bem. E aí ele foi comentar com um pastor nativo lá do local. E aí o pastor falou: você esperava o quê? Né? Um gesto desse de soberba tão grande, né? Então, existe, irmão, sim, existe. Daniel 10, vamos para lá? Porque vai complementar exatamente o que nós estamos dizendo agora. Ezequiel não, desculpa, Daniel 10. Daniel 10 vai complementar justamente isso. Ezequiel 10. Daniel, oh meu Deus do céu, por que Ezequiel, Deus está querendo falar alguma coisa através de Ezequiel? Depois a gente vai abrir lá para ver. Daniel capítulo. É que, irmãos, eu estou aqui falando com vocês e hoje eu não anotei, não trouxe nenhuma anotação. Então os versículos estão passando assim, ó, tá duas telas. Daniel 10, versículo 12. Eu vou começar a trazer mais anotações, porque a idade chegou. Daniel capítulo 10, versículo 12. Já não é mais igual antigamente, né? Quando eu era jovem, que a mente. Não vai. Daniel capítulo 10, versículo 12. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas.
mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu a mim durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá aos seus povos, o seu povo, nos dias que virão, pois a visão se refere a uma época futura. Irmãos, não precisa fazer a campanha dos 21 dias, não? Mas olha só, Daniel estava orando 21 dias pedindo uma resposta de Deus. Nada acontecia. Deus já tinha mandado o anjo para dar a resposta para Daniel, mas o que aconteceu? Havia um anjo, uma espécie de... porque o mundo maligno, ele é organizado. Tá? O império das trevas é organizado. Às vezes nós somos tão desorganizados, né? E esquecemos que o mundo das trevas é extremamente organizado. Hierarquia. E aqui, irmãos, tem um anjo, uma espécie de general, né? De um anjo de uma autoridade maior no império das trevas ali, que cuidava exatamente dessa nação, da Pérsia. E aí o anjo do Senhor estava sendo impedido por ele de trazer para Daniel aquilo que Deus mandou ele trazer para Daniel, que era a mensagem. Sabe o que essa palavra me ensina? Não é que Deus sempre vai mandar um anjo para dar uma resposta, ou que nós temos que fazer campanha de não. Mas essa palavra me ensina o seguinte, que a oração, irmãos, é um campo de batalha espiritual. Nós, muitas vezes, oramos e não percebemos que na Bíblia existem vários tipos de oração. Oração de agradecimento, oração de adoração, oração de arrependimento, de confissão de pecados. E existe, irmãos, oração de guerra. Existe, irmãos, oração de batalha espiritual. Existe oração de repreender demônio. Existe oração de clamar por libertação. Existe oração que é uma verdadeira batalha. Toda oração em si já movimenta o mundo espiritual. Então existem, irmãos, coisas, propósitos que nós temos, que nós fazemos com Deus, ou até para a nossa vida, que nós temos, e que a gente não está vendo resposta ali. E nós temos que pedir, Senhor, o que está acontecendo? Me mostra, me dá entendimento. Eu vou aprofundar essa oração. Aí você vai para outros níveis de oração. Eu costumo dizer, irmãos, que todo cristão começa em um nível raso de oração. Insiste. Continua. O Espírito Santo vai te conduzir a um nível mais profundo. É que eu oro, mas parece que eu só estou aqui repetindo e falando por acaso. Continua. Deixa que o Espírito Santo ele vai te levar para outro nível de oração. E nesse outro nível de oração, Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Mas não se esqueça, enquanto você ora, há um mundo espiritual inteiro se mexendo. E nós precisamos ter discernimento disso. Mas por que não acontece? Irmãos, nem sempre não está acontecendo porque não é a vontade de Deus. Você poderia dizer aqui para Daniel, não, Daniel, para de orar, porque não está acontecendo porque não é da vontade de Deus. Não era da vontade de Deus? Era ou não era? Era. Deus havia já mandado o anjo, já. E o que estava acontecendo no mundo espiritual? Uma verdadeira batalha. Por quê? Porque no mundo espiritual, irmãos, as nações elas são influenciadas também por demônios, principados, potestades, né? Olha lá olha o versículo 20. Então ele me disse: você sabe por que vim até você? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, e logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia. Mas antes revelarei a você o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Olha quanta coisa nós temos aqui, irmãos. Primeiro, as nações têm anjos, demônios que estão sobre elas, influenciando os rumos delas. Governos influenciados por demônios, instituições, movimentos. Segunda coisa, a batalha é constante. Após o anjo falar para Daniel o que ele veio dizer, ele falou: agora eu vou voltar para guerrear contra eles. Por quê? Porque o destino de nações ali estavam sendo movimentados.
E aí aquele anjo ia voltar. Outra verdade, em conteste. Ele fala, Miguel, o príncipe de... Deus tinha separado um arcanjo, ou como diz aqui, né, um anjo maioral, Miguel, para que ficasse responsável pela nação de Israel. Nossa, esse é um pouco do mundo espiritual. Esse é só um pouco, né? Nós não estamos indo assim lá no profundo, mas esse é só um pouquinho. Então, veja você que a perseverança na oração não é só uma questão de busca interior, mas é uma questão de travar batalhas. A perseverança na oração tem a ver com batalhas espirituais sendo travadas. Porque, mas eu não sei se o que eu tenho orado, se é algo que impacta o reino. Porque às vezes para o reino o que eu estou pedindo pode não fazer muita diferença. Já passou isso pela tua cabeça? Posso falar uma coisa? Qualquer coisa que você peça ao Senhor, qualquer coisa pela qual você orar, que seja algo bom, pode ter certeza que o inimigo é oposto a isso. Então pode orar, meu filho, sem medo de ser feliz, pode orar. Porque o inimigo ele é contra você ser feliz, de qualquer forma. O inimigo ele é contra. Vamos colocar isso, irmãos, na nossa cabeça. O inimigo ele é contra qualquer projeto nosso, qualquer vida de igreja feliz, qualquer família feliz, qualquer relacionamento que vai dar certo. O inimigo ele é contra. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é contra. Então, qualquer projeto, qualquer coisa que você faça, que aquilo seja edificante, que aquilo seja bom, que aquilo engrandeça a Deus, porque tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Então eu já começo por aí. Se tudo que eu faço na minha vida é para a glória de Deus, espera aí, eu não deveria me perguntar só se isso é ou não da vontade de Deus. Eu deveria me perguntar o quanto também de oposição espiritual eu tenho a isso. Filhos, por exemplo, se converterem, se firmarem, terem experiência com Deus, o quanto que o inimigo é contra isso. Os jovens se casarem com homens de Deus, com mulheres de Deus, o quanto o inimigo é contra tudo isso. As famílias florescerem, os filhos crescerem, terem pelo menos uma dúzia de filhos, quanto que o inimigo é contra esses projetos? Totalmente. Então nós estamos em oposição, amém? Irmãos, Lucas 10, versículo 18, só para que a gente possa assim ver uma palavra de agora, alguém assim com muita autoridade, para você não ter dúvida, tá? Lucas capítulo, se você ainda tem alguma dúvida, né, dessa relação, Lucas capítulo 10, versículo 18, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse texto. Jesus falou que ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu não acredito que Jesus estivesse falando do que estava acontecendo naquele momento. Na minha visão particular, Jesus estava falando da queda de Satanás. Antes de Adão e Eva. Eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Então, Jesus, nossa maior autoridade, falou que Satanás existe, que ele é real e que ele viu a sua queda. Tem alguém que duvida ainda, irmãos? Não? Amém. Agora, vamos concluir explicando o seguinte: como que a gente vai vencer isso? Primeiro versículo 19, aqui em Mateus mesmo. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque o nome de cada um de vocês está escrito nos céus. Amém. Jesus aqui nos admoesta contra a soberba, contra a arrogância de acharmos que estamos fazendo algo por nós mesmos, pelo nosso poder. Não, é pela autoridade. Irmãos, se nós formos aqui, se eu for examinar com os irmãos aqui cada passagem aonde Jesus expulsou demônios, onde os discípulos expulsaram demônios, olha, nós ficaríamos aqui quase que o dia todo examinando esses textos, tá? Mas
nós estamos falando de uma batalha espiritual, não, de legiões. Detalhe, muitas das vezes, aquela pessoa, ela está tão entregue ao mundo das trevas, que não é um espírito maligno. São dezenas, centenas de espíritos malignos em uma única pessoa. Eu quero te lembrar o registro de Marcos, quando Jesus repreende o demônio daquele rapaz, e o demônio pede para ir para a manada de porcos. E aí os porcos se precipitam de ladeira abaixo. Lembram dessa passagem? Legião. Quando Jesus pergunta para ele, o nome dele, o que ele fala? Somos legião porque somos muitos. Uma legião romana, ela é composta de aproximadamente 6.000 soldados. Uma legião romana. Veja você que o termo legião ali é usado para o nosso entendimento. Não significa que sejam 6.000, podem ser mais. Então aquele homem furioso, que ninguém podia chegar perto dele, que quebrava cadeias e aquela coisa toda, né? Ele estava tão entregue ao império das trevas, que haviam milhares de demônios, de espíritos malignos habitando a vida dele. Irmãos, é com essa realidade espiritual que a igreja tem que lidar e está lidando. Com a certeza de que é possível vencer. E que é possível vencer. 1.000 e 10.000, né? Você vê que o número é grande, se levantarão, mas que não será atingido. E veja que Jesus ali usou a autoridade dele ali, para a legião, né? A legião romana, você viu, poderiam ser mais demônios, e Jesus com a autoridade mandou eles embora. Né? E ele fala, dei a vocês autoridade. Acho que o número é grande, até para honrar o nome do Senhor mesmo. Sim. Para demonstrar o quão grande é. O quão grande é o Senhor. O poder do Senhor. O quão grande é o Senhor, né? Deus está aqui, como eu falei, né? Satanás está lá embaixo. Então assim, mas, irmãos, é no nome dele, é na autoridade dele, amém? Então, ele fala aqui, e sobre todo o proibido não lhes causará dano. Use a autoridade de Jesus. Comece a repreender mais. Comece a dizer mais, olha, em nome de Jesus eu vou repreender isso aqui. Em nome de Jesus eu vou repreender essa situação. Irmãos, não tenha medo. Mas e se não for nada? Se não for nada eu estou prevenido. Em nome de Jesus vai sair. Se não tiver nada aí, está limpo do mesmo jeito. Né? Eu não preciso viver uma vida com medo de usar os recursos espirituais que Deus me deu. Amém. Porque Deus já deu, irmãos. Imagina, tem uma situação que claramente é permeada pela ação do inimigo. Aí eu vou ficar ali, vamos orar, mas será que Deus quer? Irmãos, Deus quer que todo homem seja salvo. Nós precisamos impor as mãos, repreender, orar e falar, Senhor, em teu nome estou repreendendo. Não é? Não, há situações que, eu preciso de uma direção para a minha vida do que eu vou fazer, mas irmãos, batalha espiritual, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que desfazer as obras do diabo, é isso. Desfazer as obras do diabo, ponto. Não tem conversa. Aonde houver algo ali que foi construído por Satanás, o nome de Jesus cai por terra. Né? Aonde houver legiões de demônios impedindo que as pessoas se acheguem ao Evangelho, que os jovens venham conhecer o reino de Deus, em nome de Jesus vai cair por terra. Porque isso, irmãos, não tem a ver com a nossa estrutura, isso não tem a ver com nossos recursos, isso tem a ver, irmãos, com o poder de Deus. E Ele diz que Ele já deu, que Ele já nos deu, amém? Então nós temos que repreender, nós temos que orar, nós temos que... Não podemos ter medo de entrar nesse embate, porque Jesus já venceu. E Ele nos deu toda a autoridade. E se precisar, é uma batalha que Deus por algum motivo permitiu que ela seja mais prolongada, não tem problema, nós vamos orar como Daniel fez, vamos orar um dia, vamos orar 2, vamos orar 3, vamos orar os 21 dias, vamos orar os 30 dias, mas uma coisa é certa, esse mundo de trevas, ele não tem como vencer mais. O Senhor já venceu. Tem um livro que foi um tanto criticado, mas eu gosto muito dele, acho que é uma boa recomendação, assim. Ele não é um livro de estudo, ele é um livro assim que foi escrito pelo Frank Peretti, que é em modo de ficção, de narração, e o nome dele é Este Mundo Tenebroso. E um autor, esse autor cristão, ele resolveu fazer algo assim bem diferente. Ele resolveu contar a história de alguns personagens fictícios, assim, com histórias do que acontece no dia a dia, mas aí ele resolveu, em paralelo, tentar fazer um retrato do que estaria acontecendo no mundo espiritual, dos anjos travando batalhas pela vida daquela pessoa enquanto as coisas aconteciam aqui. E eu recomendo muito, irmãos,
Para quem tem dúvidas sobre a realidade espiritual, sabe? Este Mundo Tenebroso do Frank Perry, eu acho que é muito bom para que a gente abra assim, os olhos, o entendimento em relação a isso. Para fechar, nós vamos para Atos 2. Atos 2 tem algumas coisas assim que são importantes para nós fecharmos sobre o Espírito Santo, amém? Porque temos que ser cheios, irmãos, do Espírito Santo. Amém. Para desfazer as obras do diabo. Temos que ser cheios do Espírito Santo para levar a nossa casa a ser um lar repleto da presença de Deus. Sem o Espírito Santo, irmãos, estamos assim, esse momento que nós vivemos é o momento onde a igreja ela tem à sua disposição a pessoa do Espírito Santo para atuar através dela. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não me diga assim, não, eu já recebi o Espírito Santo. Não, eu estou falando de ser cheio, transbordar do Espírito Santo. Transbordar com autoridade. Estou falando de ser cheio do Espírito Santo de verdade. Não você falar de não, nós temos tanto do Espírito Santo. Não, aquele poder do Espírito Santo que tira a timidez, aquele poder do Espírito Santo que dá autoridade, aquele poder do Espírito Santo que dá visão, que dá discernimento, que muda a sua fala de uma fala incrédula, de uma fala medrosa, para uma fala de confiança no Senhor naquilo que Ele pode fazer. Ser revestido do Espírito Santo. Irmãos, em todo o Novo Testamento, a gente tem vários versículos falando sobre os discípulos orando para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Gente que já tinha conhecido o nome de Jesus. Momentos sem estar cheio também do Espírito Santo, que não conseguiram repreender e chamaram Jesus. Foi. Para repreender, também mostra os dois. Os discípulos passaram vergonha ali. De não estar cheios. Então nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, irmãos. Então, e precisamos orar para que as pessoas recebam o Espírito Santo também. Amém. Veja você que em Atos 1, versículo de número 4. Como é que nós vamos vencer? O poder para vencer está aqui, irmãos. É o poder do Espírito Santo. É o poder do nome de Jesus. Então, Atos capítulo 1, versículo de número 4, Jesus dá uma ordem que nós já conhecemos, amém? Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Nós temos que crer naquilo que as Escrituras dizem, é simples assim. Ser cheio, receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Veja só, qual foi o último assunto que Jesus tratou? Foi esse. Não foi Mateus sobre o discipulado? Não. Jesus, os evangelhos, é o último assunto retratado pelos evangelistas. Mas o último assunto retratado por Jesus, antes de ascender ao céu, foi para que ficassem em Jerusalém até receberem o Espírito Santo. Como assim? Pode reparar, Jesus fala, e o que diz o texto em seguida? Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Qual foi a última coisa que Jesus resolveu dizer antes de ser elevado às alturas? Versículo de número 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A última coisa que Jesus falou foi: vocês vão receber o Espírito Santo, e aí vocês serão de fato minhas testemunhas até os confins da terra. Percebe como isso é importante? Atos 2. E ó, eu estou correndo, viu, irmãos? Mas a Bíblia toda numa manhã só é pouco tempo. Atos capítulo 2. Todos creem no Espírito Santo, amém? Amém. Todos creem, irmãos, que nós precisamos receber o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, do poder de Deus. Atos 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, versículo 1, tá? Atos 2, 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. Como é que isso aconteceu? Irmãos, o modelo replicável hoje é o mesmo. Como que isso aconteceu? Estavam reunidos orando. Estavam reunidos juntos orando. Orando em concordância.
orando em unanimidade de espírito, orando para que o Espírito Santo, não estavam orando só por causas pessoais, estavam juntos orando em comunhão. Na minha versão fala concordemos. É a palavra difícil. Concordando, né? Concordando. Estavam em concordância espiritual, juntos, orando. Às vezes, irmãos, eu entendo que nós temos uma certa liberdade, né? Eu não sou, né? Eu sei, isso é com Chico, tá? Depois vocês me perdoam. Mas assim, eu sei que nós temos uma certa liberdade espiritual, mas irmãos, a nossa liberdade espiritual, ela não pode dar vazão a nos tornarmos desapercebidos. Eu tenho um irmão doente, nós estamos lá, né? Vamos orar concordantemente, todo mundo. Vamos louvar. Estamos adorando ao Senhor, todo mundo adorando, todo mundo concordantemente ali adorando, louvando ao Senhor, num propósito, num espírito atento, ligado àquilo que Deus está fazendo em nosso meio em comunhão. Amém. Amém? Posso estar lá pensando na panela de feijão, no papagaio, não, irmãos. Aqui, seus irmãos de comunhão, adorando ao Senhor, o Espírito Santo vai se manifestar. Amém? Aí sim, a glória de Deus vai se manifestar. Agora, se eu tiver lá, rapaz, de feriado, na quarta-feira, então, acabou tudo, acabou. Não, irmãos. Ô Senhor, estão orando ali para curar. Vou lá também. Em nome de Jesus, vai curar agora. Deus é bom, Deus é poderoso. Senhor, se não curar agora, nós vamos continuar orando para que o Senhor venha fazer a vontade dele ali. E o Senhor vai fazer. Amém? Amém. Irmãos, de repente, o que significa de repente? Do nada. Num momento em que ninguém esperava, estávamos ali orando, não havia agenda, não havia programação, irmãos. Não era uma programação. Hoje nós vamos orar para o Espírito Santo. Inundar os irmãos. Hoje não tinha programação, estavam todos reunidos. De repente. Eu acho que nós temos que nos preparar mais para o de repente. Para aquelas coisas que acontecem quando nós não estamos esperando. Para aquilo que Deus quer fazer, que não está na nossa agenda ou no nosso cronograma, mas está na agenda dele. Nós temos que nos preparar mais, irmãos, para o inesperado de Deus sobre a igreja e sobre as nossas vidas, em lugares e momentos que nós não estávamos pensando, mas que Deus 24 horas, irmãos, opera e faz. Amém? E de repente veio do céu um som, ou seja, ouviram, não é que viram, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. De repente começaram a ouvir um barulho, um estrondo. Parece que o mundo espiritual invadiu o mundo físico, irmãos. Olha que coisa tremenda. Apareceram línguas. Aqui apareceram, irmãos, é que eles tiveram uma visão. Apareceram línguas de fogo, né, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Línguas repartidas, em uma versão está assim: línguas repartidas como de fogo. Isso pode parecer difícil de traduzir, mas o que ele quer dizer é o seguinte: eles tiveram uma visão como se fosse de uma coluna de fogo assim vindo, e tochas de fogo saindo e entrando em cada um deles assim. E por que ele fala de línguas como de fogo? Porque à medida que eles tiveram essa visão, as pessoas começavam a falar em línguas. À medida como eles tiveram essa visão do fogo descendo sobre as pessoas começavam a falar em línguas que elas desconheciam. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Pode ser que ali tivesse pessoas falando em línguas estranhas e muitas falando em outros idiomas. Pode ter acontecido as duas coisas aqui, não é improvável. E aí, em versículo 5, ele fala que haviam homens de todo o tipo ali. Em versículo 6, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, na nossa língua materna? Aí eles falam aqui as nações, né? E no finalzinho do versículo 9 fala, versículo 11, no final do versículo 11 ele fala: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Olha só, voltando aqui no versículo 8: então como os ouvimos, cada um de nós na nossa língua materna,
não, um pouquinho acima, versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. Irmãos, quem ouviu o som do vento foram quase aqueles que estavam, 120 que estavam reunidos dentro da casa. O que a multidão ouviu do lado de fora? As pessoas falando outras línguas, nas línguas deles. Nas suas próprias línguas. Mas eles não entenderam de imediato que era a língua deles, porque eles ouviram o quê? Ouvindo-se um som, ajuntou-se a multidão. Estava tendo a festa de Pentecostes. Irmãos, ali em Jerusalém tinham cerca de quase 1 milhão de pessoas. Uma verdadeira multidão. E 120 pessoas reunidas numa casa atraíram uma multidão inteira assim. E eles ouviram o quê? Irmãos, quando eles foram cheios do Espírito Santo, ali tinha gente falando em língua gritando, tinha gente falando em língua ali berrando. Você acha que alguém estava preocupado com postura? Você acha que alguém estava preocupado, irmão, se ele estava falando alto demais, ou se ele estava falando baixo demais, se incomodar o irmão, porque eu estou falando língua alto demais, ou eu estou... Irmão, eles nunca tiveram aquela experiência na vida, aquela experiência inundou, e ali virou um som que a multidão começou a ouvir um negócio estranho, e falou, o que é isso? E começou a atrair para ali. E o que eles ouviram depois? Eles falando das maravilhas de Deus em outros idiomas. Porém, versículo 13 diz o seguinte: outros, contudo, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais, ou eles estão embriagados a essa hora do dia, em algumas versões. Vejam só, irmãos, olha só isso. O Espírito Santo desceu, o culto virou uma bagunça. O culto virou uma bagunça. Aquela reunião de oração, esquece. Essa coisa assim, todo mundo sentadinho, bonitinho, organizado, isso aí não, isso aí, né? Porque às vezes a gente lê Atos 2, mas a gente não consegue entrar no texto, aí a gente fica imaginando, assim, nós tudo aqui sentados, bonitinho, e o Espírito Santo desceu, glória, essa coisa maravilhosa. Não que não possa ser dessa forma também, mas deixa eu te falar uma coisa, quando o Espírito Santo desceu ali, mano, já não tinha mais lugar, já não tinha mais nada disso não. E aí um som que atraiu a multidão, e aí a multidão veio ver o que estava acontecendo, e viram eles falando em outros idiomas das maravilhas de Deus. Porém a Bíblia fala ainda que outros zombavam. Outros zombavam. Irmãos, você já zombou de alguém por alguém falar francês? Por alguém falar italiano? Né? La parole era Dio, e Dio era la parole, né? Que João Você já, por acaso, já zombou de alguém por conta de ser chique? Não, né? Falar, ser poliglota? Não, eu também não. Você acha que eles esses outros começaram a zombar porque eles estavam falando outros idiomas? De maneira nenhuma. Eles começaram a zombar, irmão, sabe por quê? Ali, meu irmão, tinha gente correndo, tinha gente caindo provavelmente no chão, tinha gente prostrado, tinha gente chorando, sabe? Ali tinha gente... Como é que anda um bêbado? Já parou para pensar nisso? Quando eles falam assim, estão embriagados. Porque como é que anda um bêbado? E aqui, por que você está trazendo isso para nós? Irmão, tira aquela capa do personagem. Tira ali o paletózinho, põe na cadeira e fala assim, Senhor, eu não estou preocupado com o protocolo. Eu não estou preocupado com o que fulano beltrano pode pensar. Eu não estou aqui para fazer uma teologia do recebimento do Espírito Santo na prática. Nada disso. Eu quero apenas que o seu Espírito, ele me encha de tal forma que eu fique submerso sobre ele. E se eu sentir, e se o Senhor me der línguas, eu vou falar em línguas. Se o Senhor me der profecia, eu vou profetizar. Se o Senhor me der revelação, eu vou revelar. O que o Senhor fizer, Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos, irmãos, para vencer essa batalha, nós precisamos deixar de lado os nossos protocolos. E eu não estou falando para sair por aí pela rua, fazendo doideira, nada disso. Mas o que eu estou falando é assim,
Não, tente colocar o Espírito Santo dentro de uma redoma e dizer para ele assim: Espírito Santo, faz assim, faz assim, faz assado. Não, ele é soberano, como é o Senhor Jesus é soberano. A pessoa do Espírito Santo, ela é soberana. E se o Espírito Santo quiser se manifestar em nós, irmãos, ele vai se manifestar da forma que ele quiser. E eu não preciso estar preocupado se eu estou glorificando algo demais. Irmãos, às vezes nós ficamos tão acanhados que a gente fica assim, glória a Deus, como se nós estivéssemos até fazendo alguma coisa de errado, né? Fala assim, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. E ele é bom mesmo, ele é santo mesmo, ele é maravilhoso mesmo. Irmãos, tenha liberdade no Espírito, porque se você está na casa do Pai, né? E a casa, não estou falando o tempo na casa, porque você está reunido com os irmãos. Então nós estamos em casa. E você não ter liberdade para ir lá. A Estela está crescendo. Aí de vez em quando nada. Às vezes eu estou no carro assim. Aí a gente para o carro assim, ela está com a mãe dela atrás. Aí ela pede para sair assim da cadeirinha dela. A Vânia pega ela. Aí ela vem assim por trás assim, ó. E vem aqui na minha cabeça. Aí dá um beijinho. Aí dá um abraço. Aí esses dias eu fui colocar ela para dormir à noite. Ela pegou, me deu um abraço assim. Assim, Teté ama papai. Aí o papai derrete, né? Aí não aguenta. Irmãos, sabe o que é isso? Intimidade, liberdade. Seu pai também quer que você tenha liberdade com ele. O Espírito Santo quer que você tenha liberdade com ele, sem se preocupar. Ah, mas ele tem um irmão que se incomoda, tem uma pessoa que se incomoda porque faço muito barulho. Ah, não, vai ficar incomodado, meu filho. Ou então tu vai fazer barulho junto comigo, porque eu não sinto muito, não posso fazer nada. Mas nós temos medo de ser rotulados, irmãos, como infantis, medo de ser rotulado como excêntricos demais, medo de ser rotulados como pentecostal demais, alguma coisa do tipo. Ei, nada podeis fazer sem mim, sem o Senhor. Quem faz é o Espírito Santo. Eu queria concluir, irmãos, orando. Nós orando. Eu queria agora orar. E eu acho que Deus nos ensinou algumas coisas hoje nessa manhã. Acho que o Senhor me ensinou algumas coisas hoje nessa manhã. Eu queria orar. Mas eu queria que você orasse assim com liberdade. Se você quiser ficar sentado, pode orar sentado. Se você quiser orar em pé, pode orar em pé. Se você quiser glorificar, você pode glorificar. Se você quiser orar em espírito, você ora em espírito, não tem problema. Mas que você tenha liberdade no Senhor para orar. E orar não só convencionalmente, orar protocolo. Ore por aquilo que Deus colocar no teu coração. Irmãos, não tenha... Há pessoas que criaram até um medo de pedir ao Pai aquilo que está no coração delas. Elas não têm coragem de falar: Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse com tal coisa. Se for da tua vontade, Senhor, eu gostaria que o Senhor me abençoasse com aquele projeto. Eu gostaria que o Senhor me desse condições de fazer aquele projeto. É da tua vontade, Senhor? Se for da tua vontade, então prepara para mim as condições. Porque nós estamos perdendo a liberdade com o Espírito Santo de pedir aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Como se Deus não fosse nosso Pai. Sim, Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas também é nosso Pai. Sim. Me comove, irmãos, a passagem bíblica onde Deus chega para Abraão e fala com ele mesmo: por acaso eu faria alguma coisa sem antes falar para o meu amigo Abraão? Sem antes contar para Abraão? Sabe o que é isso, irmãos? É relacionamento. É intimidade. Nós temos que ter relacionamento, intimidade com Deus. E essa intimidade, irmãos, é uma intimidade profunda. De pai e filho. De pai e filho. Onde eu abro meu coração para Deus, onde eu falo: Senhor, meu coração. Até porque não adianta você fingir outra coisa, porque a Bíblia fala que Deus esquadrinha os corações. O salmista disse assim: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda o nosso coração, esquadrinha nossas mentes. Não, irmãos, Deus não quer que o seu povo tenha medo dele. Temor, santidade, ser santo, isso é outra coisa. Ter medo? Não, medo não. Deus quer relação, Deus quer intimidade, né? O povo não viu a glória de Deus porque teve medo.
Deus falou que o povo iria ver a glória de Deus descendo no monte, né? E o povo se amedrontou e falou: não, nós vamos morrer, Moisés, fala você com ele. E Deus não quer isso. Deus quer relacionamento, Deus quer se apresentar para o seu povo, te dar experiências profundas, testemunhos para você contar de coisas que Deus fez sobrenaturais e tremendas. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, irmãos, que trabalha nas coisas mais que para nós são coisas até ínfimas, que a gente fala assim: meu, eu não vou pedir para Deus porque isso aqui é tão, né, do dia a dia da vida. Eu peço, mas eu peço tudo. Eu peço mesmo, falo: Senhor, se tu puder, Senhor, se for da tua vontade, faz, Senhor. Eu vou ficar muito feliz. Se não for atrapalhar os projetos do Senhor, se não for, Senhor, atrapalhar o teu plano, Senhor, se isso não for me tirar do caminho, faz, Senhor, porque o meu coração se alegra nisso. Amém. Isso é liberdade, é relacionamento, é intimidade. E eu quero orar agora com você por 2 motivos. Primeiro, para que seus olhos espirituais hoje se abram, para que você consiga ver coisas que você ainda não conseguiu ver. Às vezes os olhos espirituais da pessoa estão fechados, ela não está conseguindo enxergar o que está acontecendo naquela situação. Mas o Espírito Santo pode abrir teus olhos espirituais para você enxergar o que está acontecendo. Quero orar para que você receba o Espírito Santo, para que nós venhamos receber o Espírito Santo de forma poderosa nos nossos cultos. Poderosa, irmãos. Eu quero ver aquela multidão, sabe, de Atos 2, ouvindo o barulho e falando: meu, esse povo aí, eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu quero orar, irmãos, para que a muralha espiritual que tem se levantado em torno dos nossos jovens caiam por terra. Eu quero ser audacioso, irmãos. Eu quero profetizar que, em nome de Jesus, irmãos, nós vamos começar a colher, irmãos, uma colheita abundante de jovens para o reino de Deus. Amém? Eu quero ver jovem aqui testemunhando, eu quero ver jovem pregando, eu quero ver jovem cantando, eu quero ver jovem... Eu quero ver, irmãos, olha, eu quero ficar assim 1 ano sem nem aparecer no púlpito, de tanto jovem que vai ter de oportunidade de jovem que nós vamos ver, que nós vamos sentar com a maior alegria do mundo para ver esses jovens pregando e testemunhando. Porque, irmãos, não há muralha maligna espiritual que vai ficar de pé diante do nosso Deus, diante do poder do nosso Deus, porque Ele é poderoso. Só que primeiro, irmãos, nós vencemos no campo espiritual. É lá que a gente vai vencer primeiro, é no campo espiritual. É sendo cheio do Espírito Santo. Homens que põem a mão sobre seus filhos, oram, repreende o inimigo, estabelece a cura, a presença de Deus. Amém?